Sejam muito bem-vindos ao Aviva Podcast! Aviva Podcast! Gente, estamos de volta! Gente, saudade de vocês todas! Quanto tempo! E aí, animadas? Muito! Nossa, volta, a gente tem tanta coisa pra falar, né? Muita tanta coisa coisa mesmo. pra contar do nosso ministério, tudo que a gente viveu com o nosso Verdade. Senhor. Mas hoje eu quero avisar vocês que está em casa que vamos ter 2 assuntos em um vídeo só. Então hoje a gente vai falar sobre a Thalita e breve vamos falar dos abrigos, de tudo que a gente viveu nos abrigos, Meu tá? Deus. Então nos acompanha aí. Meu Deus. Amiga, e aí? Como é que Vamos foi tudo continuar. isso? Como que você entrou no ministério? O que Deus tem te falado? Como é que tá sendo esse processo? Então, sendo um processo maravilhoso. Tudo começou, na verdade, quando eu me posicionei, né, para participar da comunhão, que era o GC, né? Todas nós nos conhecemos em um GC. Então, Aleluia. GC é lugar de profético. novas histórias, é um lugar profético, hein? Só Então, pra quem tá nós- chegando agora, GC é da Lagoinha, né? Lagoinha Isso Canoas, aí. é a célula, é o É a GC, o célula. Grupo de Crescimento. Isso aí. Então, eu conheci essas maravilhosas, né? Porque eu fiquei muito tempo afastada da igreja, da comunhão. Eu ia na igreja por muito tempo na Lagoinha, mas eu não participava do corpo de Cristo em si. E aí eu era muito sozinha. E quando a gente sai do mundo, né? Quando a gente começa a pertencer a uma nova realidade, os amigos vão se afastando, né? E eu pedia para o Senhor que eu queria as suas amigas, né? E Ele me deu todas elas. As melhores. Então, a gente começou ali como amigas, né? Conversando no GC. E eu vi, né? Pra encurtar a história, porque né, é um processo longo. Mas eu vi que as meninas fizeram uma reunião no café, né? Pra falar agora do Aviva, né? Fizeram uma reunião no café e eu vi que elas marcaram lá no Instagram e tal. Olhei, Aviva, aquele nome ficou ali no meu coraçãozinho ali batendo, né? E aí passou uns dias, eu fui no GC, a Fê contou, a gente tá montando, a gente vai fazer alguma coisa, a gente não sabe muito bem o que é, a gente vai sair por aí, é o trem. E é que tá, amém, glória a Deus. Eu digo, nossa, essas gurias são, né, são doidas, né? Avivadas. E eu ali, já tava ali, né, querendo já participar, querendo, né? Mas, claro, como eu vim de outras igrejas e eu passei um processo muito longo de rejeição, assim, né? As gurias sabem, né? Então, eu fui muito curada no Aviva. Amém. Eu fui curada nessas amizades em Cristo, né? Eu tenho só a agradecer pela vida de cada uma de vocês. Porque eu aprendo muito todos os dias, né? A ser amiga, a ser mãe, a ser mulher, a ser ministra do Evangelho, né? E eu aprendo com as minhas amigas que Jesus me deu. Meu Deus. E aí, gurias, eu um dia, numa madrugada, fui inquietada pelo Espírito Santo. Me acordei, fui orar, li a palavra e o Senhor começou a mandar que eu orasse pelas gurias. Até então, a gente não tinha ainda aquela amizade, nós só, né, recém no trocava início, uma né? experiência ali, outra. Comecei a fazer carisma, eu e a Fran, daí a gente começou a se estreitar um pouco mais, Verdade. conversar mais, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a orar, fluir, e eu tive uma visão aberta, assim. Foi algo sobrenatural que eu vivi naquela madrugada. Eu vi as 4 na plataforma do trem, elas faziam assim, ó, pro trem. E o corpo delas, daqui pra cima, era como tochas de fogo. Era muito forte o que eu tava vendo. E eu vi aquilo assim, eu disse, meu Deus, o que é isso? E eu comecei a orar, e cada vez mais o Espírito Santo fluindo, assim, que o Espírito Santo me levava a orar fervorosamente pela vida de cada uma de vocês, né? Meu Deus. Aí também orei, fui dormir com aquela inquietação de, Deus, o que é? Daí no outro dia acordei, daí a gente fica ali no mistério com Deus, né? E aí o Espírito Santo manda pra Fran essa mensagem. Mandei um áudio, 4 minutos, né? Olha só, Bem básico. um podcast, elas já me conhecem. Eu Quando adoro. vem os áudios de 4 a 6 minutos, já é algo, Glória né? a Deus pra botar na velocidade 2. Isso, no 2, né? Enfim, mandei, Fran, olha só, não sei o que vocês estão fazendo, mas assim, eu fui orar por vocês essa madrugada e Deus me deu assim assada a visão. Posso dar um adendo? Sim, querida. Ela não sabia, né? Não, Lembra? Que ela não sabia só que a gente ia pro pegava trem, no ar o as que coisas ia ser. assim, mas não... Ela não tinha nenhum detalhe, só que ela viu ali no Café Aviva e tal, Isso. porque ela realmente não sabia. Não sabia, era E- só entre as 4, né? E Só lembra entre que eu te mandei vocês. uma mensagem, acho que foi contigo, né?
Eu falei assim, eu tô vendo algo muito diferente na Thalita. E tu Aham. falou assim, eu Mandou. também. Verdade. E depois eu também testificou, né? Depois que tu veio e falou. Sim. Isso, Todo e aí eu mundo mandei a dá, mensagem, e na mesma hora, acho que de tarde, ali por ali, a Fran já mandou uma mensagem, olha só, nós criamos um grupo e nós já estava testificando no nosso coração e só foi confirmação de Deus. Eu disse, amém, glória a Deus. E aí foi assim que eu entrei no Aviva, Glória a Deus. foi algo totalmente de Deus, assim, né? E eu sempre perguntava pro Senhor que quando eu comecei, eu disse, não, agora eu quero começar do zero, eu quero começar uma nova história, eu quero saber qual é o meu chamado, porque quando a gente vai para outras igrejas, e até mesmo dentro a gente serve em vários ministérios quando a gente começa a nossa caminhada com Jesus, né? E eu passei pela poda, né? Já servi em todos os ministérios, assim, das outras igrejas, e eu queria chegar na Lagoinha e servir aonde o Senhor queria que eu estivesse. Glória a Deus. Então, eu creio que foi um tempo precioso de aprendizado, de maturidade espiritual, ministério, familiar. Eu aprendo sobre família com a Jenny. A Fran é espiritual, é aquela liderança, né? Que tem que ser em cada uma de nós, né? A Fê, a sua doçura. A Cat, a disciplina, a oração, a intercessão. Então, eu aprendi um pouquinho de cada uma. Eu pego um pouco de cada uma, sabe? Glória a Deus. E me descobrindo também como pessoa, como filha, né? Paternidade, aprendi muito também com as meninas sobre isso. E hoje eu tenho as amigas de Jesus, né? E o Ministério Aviva, para mim, é a minha paixão, descobrir o meu chamado, né? Sempre fui muito comunicativa, muito de falar e evangelizar, mas eu não entendia que esse era o meu chamado. Então, hoje eu entendo qual é o meu chamado, né? E é muito importante a gente saber o que o Senhor quer, qual é o nosso chamado e qual é o nosso propósito. Glória a Deus. Sabe que agora você falando assim, me veio algo à memória, que nós aqui, como um grupo, né? Sobre paternidade, você falou ali. Então, é mais sobre cura, né? Então, Muito curada. até pra gente falar sobre isso, que a gente foi muito curada, né? Muito. Todas nós. Todas nós. Antes de sair pra rua, a gente foi muito curada. Muito, a gente, nossa. entre nós, a gente... Nossa, é algo assim maravilhoso que Deus faz. É verdade. E outra coisa também que eu percebi na tua fala era sobre orar e pedir pra Deus. Tem gente que quer as coisas, mas não pede, não coloca. Senhor, é isso aqui que eu quero. É. Eu quero amigas de Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Isso, Né? exatamente. A gente só fica sonhando, mas não externa, não bota o dinheiro no chão e não ora pro Senhor, né? Falando, Senhor, é isso aqui. Se for da sua vontade, né? Que o Senhor, por Amém. favor, né? Porque tu participar de uma igreja que tem como a Lagoinha, sei lá, acho que nós já estamos 2.000 membros, eu acho que a gente Acho tem que mais ou menos, até mais, eu acho, né, Gurias? Então, é uma igreja grande e tu achar 4 pessoas, né, com o mesmo propósito que teu, é só Deus. É muito Jesus. Sobrenatural. E aí, tu chegar num lugar onde tu é conectado num GC e as outras pessoas são conectadas a ti e todas com o mesmo propósito, né? Então, foi muito, muito sobrenatural o que a gente está vivendo e que eu vivi no início, meio e até agora. A gente tem vivido o sobrenatural de Deus em todas as áreas. E como muito bem a Jenny colocou, a cura, né? O Senhor nos preparou É nos aperfeiçoando. e aperfeiçoou na cura. Nós fomos ministradas, uma ministrando a outra, uma mostrando o seu testemunho, aprendendo com as histórias, com as feridas, né? Então, eu pude aprender muito com vocês, assim, glória a Deus por isso. Amiga. É um eterno aprendizado, né? Juntas, né, Eterno. gurias? A gente tá sempre sempre, aprendendo, sempre tem algo pra gente se curar, aprender com Jesus. É verdade. Sabe que tu foi a entrada, assim, tua no nosso grupo, foi uma peça-chave que faltava, né? Porque cada uma, né? É como nas nossas reuniões primeiras, quando a gente se juntava para falar, que Deus já mostrava para Fran que cada uma completava a outra. Sim. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Exatamente. Todos juntinhos, que sem aquela peça vai fazer falta. Quando você entrou no grupo, foi a peça que faltava. Porque a gente fala Charamanai, né? Aham. A irmã do coque, a gente fala que a Thalita era irmã Das visões. que é a irmã As do visões. coque. Vamos orar e Vamos já orar. começa a Visão, oração. gente. Visão espiritual, viu, E aí igreja? a Thalita sonha, ela tem sonhos reveladores, Bah, assim. Eu muito amo quando ela me forte. manda um áudio de 4 E minutos. acontece. Amiga, olha só, Chorando. tive um sonho contigo. Meu Deus. É que, tipo Para assim, tudo. Para ela tudo. ela traz a visão e depois a visão acaba acontecendo. né? É, exatamente. Aliás, o Espírito, né? o Espírito Santo. Através de ti. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então, quero que tu saiba que a gente te ama demais. Que a tua Amém. entrada no Vocês. grupo foi uma peça fundamental. Amém. E que possamos caminhar junto em Cristo Amém. até que Ele venha. Intercessora. Glória a Deus. Olha. Aleluia. Amém. Deu aqui, ó. Amiga, conta pra nós se tu teve alguma dificuldade
né, nesse processo, assim, porque nós somos amigas, mas nós somos hoje um trabalho da igreja, um ministério, né, que executa um trabalho para a igreja de Cristo. Então, a gente tem esse momento de amigas, mas a gente também tem esse momento sério, assim, do trabalho, né, lá fora, a abordagem, assim, toda essa estrutura que o Aviva, assim, carrega de fazer o ID. Tu teve alguma dificuldade? E o que te ajudou? Tu teve alguma? E o que te ajudou a fluir no ministério, no grupo de amigas, no ministério, enfim, nesse chamado que tu diz aí do evangelismo? Sim. No início, né, eu tive a dificuldade de romper, assim, de ser ousada, porque o evangelista tem que ser ousado, né? Ele tem que, né? Quero deixar uma adendo aqui. Tá? Tipo assim, o evangelista não pode ter vergonha, né? Mas eu não sou uma pessoa que tem vergonha de falar, mas na hora de evangelizar, não sei se é o problema, que deve ser o problema de muita gente, na hora de falar de Jesus, parece que... Ai, não vou conseguir. Será que eu falo? Tá cancelado. Será que eu falo? E daí... Será que é de mim? Será que é de mim, da minha cabeça, da minha alma? Será que... Gente, falar de Jesus Nessas nunca vai horas ser o de ti, carisma da tua alma, ajuda. vai ser Jesus e Deus. É sobre Glória o a Deus. Espírito Santo, nunca é sobre a gente. É verdade. Nunca vai ser sobre a gente, né? Então, no início ali, pegando o gancho da rejeição, então, tudo é um processo de cura, né? Que aconteceu durante todo esse tempo. Então, eu tinha muito medo de, se eu falar, e daí se a pessoa não gostar, é só abrir a boca. Só abre a boca. Abre a boca. Amiga, sabe que eu lembro Só isso. que nesse processo a gente... Carisma, né? Sim. E não sei se pra ti isso aconteceu, mas pra mim muito. Carisma foi Sim. bem no início de tudo e a gente ia junto, voltava junto, a gente dividia as coisas, ia conversando, ia Nossa, falando. Era muito, muito forte, assim. O ir voltar do carisma ali era várias chaves ali que a gente pegava das aulas, né? E sim, o carisma ajudou muito, com certeza. E também, né? Nós, né, como amigas, como corpo de Cristo, procurando conhecimento na palavra de Deus também, né? E às vezes, claro, a gente tinha algum desentendimento, alguma coisa ali, uma opinião divergente, né? Não acontece. Isso não acontece aqui. Discordâncias Mas não assim, acontecem. né? A gente sempre... Amém. Amém. A gente Deus sempre é bom. conversou e o Espírito Santo ministrou e Glória a trabalhou. Deus. Então, a gente soube, nós sempre soubemos trabalhar muito bem essa parte, né? De opiniões Em nome de divergentes. Jesus. Em nome de maturidade, né? Maturidade do crente, né? Eu lembro que quando tu entrou, assim, a gente já tinha feito um ID no trem. E aí tu agregou muito porque tu trouxe a ideia da carta, né? A gente tava ali e tal. E a carta até hoje tem sido bênção de Deus. Sim, foi. No mundo Muitos espiritual. testemunhos das cartas, né, gurias? E foi muito de Deus, e foi tudo ali no WhatsApp, fluindo, a gente conversando. E, olha só, vamos fazer umas cartas. E cada uma escreve tantas cartas, e fluiu muito bem, né? Então, a ousadia e a coragem que todo evangelista tem que ter, que eu não tinha, mas o Espírito Santo me deu. E eu abri a boca, né, gente? Tem que abrir a boca. É Não ir, tem. né? Tipo, É ir, claro, se reveste, se A dificuldade consagra. maior minha, com certeza, Mas acho que foi essa, assim, de romper, sabe? E Sabe hoje que eu tenho vejo vivido o isso trabalhar muito. de Deus assim, ó. Ninguém faz nada sozinho. Jesus usava, né? Tinha 12, depois, quando ele fez a grande comissão, enviou de 2 em 2 os 70. Mas assim, a gente é 5, então a gente dá uma base pra gente ir lá, né? Porque, tipo, a gente sempre foi e fez, mas a gente, amiga, tem uma aqui, entendeu? Vamos Sim. comigo ali, tem uma ali. E a gente tá sempre atenta também uma na Atenta outra. uma na sabendo que ela outra, tá orando, daí outra intercedendo. já vai lá e já É. intercede. Ó, as intercessoras É, aqui, ó. Sempre. Glória a Deus pela vida de vocês. Meu Deus! Gente, é demais o evangelismo, porque a gente tá orando por alguém, a gente só olha assim. Vem. E hoje a gente vem tem atrás uma comigo. conexão, assim, né, gurias? Que a gente só É se de olha, Deus. a gente já sabe o que uma tá pensando, o que a outra tá falando, o jeito que olhou já sabe o que tem que fazer. É muito, a sintonia de nós, assim, é muito, É verdade. muito forte, né? Bah. Sim, eu acho que também é a prática do que a gente tem vivido lá Sim. fora. Não era assim no início, né? Não. Mas a gente foi, assim, Foi falando, entendendo. conversa, né? Isso. Ó, É. faz assim, faz assado. Quando... Vai sendo lapidado. né? É, exatamente. Não, eu digo assim, mas de E as entender lá direções. fora o mundo espiritual que nem hoje, tem alguém ali que tá querendo muito uma oração. A gente já se olha, já sabe que tem que ali atender, sabe? Ou, é uma Bíblia que tem que entregar, ou é um panfleto, ou é um abraço. Às vezes nem tem que falar nada. Então, a gente já sabe o que fazer ali só no olhar. Uma já direciona a outra e o A Espírito pessoa Santo tá flui. chorando, já vai lá, abraça. Isso. Demais, gente. Tem sido maravilhoso. esses Tá sendo vídeos. demais, né? Tá lá sendo fora. demais tudo que a gente tá vivendo em Cristo. Nada fácil, mas... Dentro e fora. Dentro e Né? fora. Dentro e fora. É. Tá
Porque o nosso ministério é dentro e fora também, não é Fora só tudo. ir lá e evangelizar na rua, né? A gente não. tem E sido digo curado mais, de dentro pra fora, O que nós né? éramos quando começamos já não somos mais. Não, É. não, Meu com Deus, já fez certeza. tudo novo de Meu novo, Deus. né? Verdade. Nossa, várias vezes. Já quebrou nosso vaso. de novo. Já quebrou o vaso, já. Daqui a pouco ele quebra de novo. E assim vai. E assim Tem vai. uma rachadurinha, ele vai lá e pá. Meu Deus! É verdade. Amiga, é uma honra caminhar contigo, olhando para Jesus. E gostei muito de saber do teu relato, das coisas que você passou. Espero muito que todo mundo conheça ainda mais a Thalita, que ela tem muito a entregar. Obrigada, tá, amiga? Ó, Obrigada, amiga. amo tu. Tamo junto. Gente, então assim, conhecemos já a história da Thalita, um pouquinho, né, de como ela entrou aqui no Aviva. E a gente vai para um assunto que é o assunto do momento, né, gurias? A gente passou agora, para quem não sabe, se não sabe, eu não sei onde é que você estava, se não viu, que o nosso Rio Grande do Sul foi atingido. Então, foi tempos difíceis, né, meninas? Sim. Foi tempos de incerteza, foi tempo de colocar a nossa fé, assim, acima de tudo. Eu nunca usei tanto a minha fé como nesse tempo. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? E contar para o pessoal também tudo que a gente viveu como ministério nos abrigos, a enchente, né, gente? Que muitas pessoas perderam as casas, foi um momento muito triste. Nosso estado está sofrendo ainda as consequências de tudo isso. Então, eu queria perguntar para vocês sobre isso, né? O que a gente viveu, contar para o pessoal dos abrigos, tudo que a gente viveu lá fora. Tá, amadas? Fran, e aí? Como é que aconteceu? Porque eu lembro que foi do nada, né, amiga? Foi uma coisa, assim, emergencial. E aí te deu o anseio, o que vamos fazer? Sim. E tu teve que fazer tudo na emergência, né? Sim. Como é que aconteceu isso? Nós temos a base ali, né? Que é a nossa igreja, né? Que trabalhou frentaço em tudo isso. O pastor Sinésio fazendo ali os resgates das pessoas. Eu acredito que o trabalho já, assim, falando não só de ministério, mas de igreja, né? Sim. O pastor Sinésio resgatou muitas pessoas junto com os voluntários da própria igreja, outros voluntários cidadãos, né? E aí começou esse movimento. A igreja também, né? A nossa igreja também abriu para ser abrigo em um período. Então, naquele caos todo, né? Foi um caos, assim. Todo mundo viveu esse caos, assim. Parecia, sei lá, o fim, né? Não tinha água, mercado. Uma loucura, assim. A minha família também ficou desabrigada. Inclusive, aproveitando esse momento para te agradecer de novo, porque eles acabaram ficando na casa da Jenny. E então, a gente estava nesse contexto, assim, de... O que eu faço? Eu ajudo minha família, eu ajudo os irmãos da igreja. Isso aí pegou bastante, né? Nossa. Foi bem difícil Ai, me essa ajuda parte. ou ajudo pra fora? Vai, foi... E, tipo assim, a minha família é muito grande, né? Mas aí deu tudo certo, conseguimos colocar eles seguros e tal. E aí eu falava pro Senhor, e a gente via que tinha muitas frentes, né? Muitas frentes, muitos trabalhos, não só dentro da igreja, mas fora. Muitos lugares abrindo, muitas casas abrindo. E eu perguntava pro Senhor, de que forma nós vamos atuar? Só que, assim, de verdade, eu nem pensava naquele momento, assim, como o evangelismo ali na hora. Eu pensava, assim, como... Assim, uma pessoa, um cidadão, sabe? Nossa, olha o que a cidade está enfrentando. Senhor, né? O que vamos fazer? Enfim. E aí, no primeiro momento, nós não fizemos nenhum movimento de evangelização, porque nós entendemos que as pessoas tinham que, pelo menos, ter um local para ser abrigadas. Elas nem tinham para aonde ficar. Na primeira Então, semana ali, nós né? tivemos a calma, ficamos nos bastidores, né, amiga? Uhum. Então, acho que pode falar um pouquinho sobre como é que foi essa... Abriu a tua casa, a gente entregou marmitas. Isso. A gente começou a pedir ajuda, né, para as pessoas de fora. Então, já agradecer aqui o Rio de Janeiro, que nos ajudou demais, todos os estados. Eu fiquei, assim, muito feliz, né, do povo olhar para nós, assim, e sentir, sabe, tipo assim, não, eles precisam de ajuda, vamos ajudar. Então, no primeiro momento, o que a gente fez? Marmitas lá em casa, né, vocês foram, né? Sim. Todo mundo foi lá, a gente fez bastante sanduíches, né? Levamos. Depois levaram sanduíches. Então, esse foi o primeiro movimento como ministério, né? E ainda a gente estava fazendo junto, mas ainda não era algo junto, né? Era. Né? A hora, vamos... Porque a gente está acostumado com nós, a gente sempre fala com a gente mesmo. Daí a gente começou a fazer isso, até todo mundo se alojar e ficar de boa. E demorou quanto tempo isso? Até, tipo assim, todo mundo tem comida, né? Nos abrigos, todo mundo tá nos abrigos, colchão. Quando que foi a hora que a gente entrou? Pelos meus cálculos, foi assim, 1 semana e meia, 2, porque foi isso mesmo. foi muito ruim. Não, a gente fez o primeiro evangelismo logo no sábado de manhã, lembra? Que Exato. aconteceu. Lá na Lá amiga. no abrigo.
Na sexta nós estávamos fazendo as marmitas e quando No sábado. veio a ligação, foi o contato de alguém pra vocês. Do café, né? Do Nossa, café da manhã. Nós verdade. precisamos de tantos Verdade. sanduíches, Onde é que de foi tantos esse? cafés. Foi Foi o 20 primeiro. abrigos, né, amiga? Muito Onde é que foi abrigo. esse? Foi no Sindicato Sindicato dos Metalúrgicos. Isso. Com a Fabi. Uma noite anterior a gente Isso. foi na ABB entregar marmitas, que foi o que a gente fez. E aí no sábado a gente foi lá e fez um café. Mas assim, o que eu quis dizer assim de fazer o evangelismo de palavra, espírito, né, que foi o que a pegada desses últimos tempos, demorou uma semana e meia mais ou menos. Esse foi mais algo social, né? Sim. Nós entregamos ali um café, entregamos ali comida, né? Teve Brincamos com as louvor crianças também. ali, né? A gente não foi muito Mas nos não adultos. ministraram. Não ministramos porque o que a gente entendeu espiritualmente? Tava muito... O Senhor não nos deu ali no momento, a autorização de fazer aquilo por causa do ambiente. Sim. Muitas pessoas ali, naquele momento, naquela semana, eu lembro, assim, no meu espírito, que estavam com muita revolta, muita raiva, qualquer palavra Estado que de tu choque, fosse na levar. verdade, né? As pessoas não tinham nem sabiam onde elas estavam, né? Inclusive, Rafa, você pode colocar ali as imagens que nós temos dos evangelismo. E eu lembro que, tipo, naquele momento, deu o sinal vermelho do Senhor, não é o momento ainda. Exatamente. Fica aqui com as crianças, tinha muita criança, a gente ministrou para elas ali, fizemos brincadeira, louvor para elas. E aí foi assim, né, esse digamos que uma introdução, né? E aí Esse foi o aconteceu, isso, aconteceu que daí teve um abrigo que chamou o nosso pastor, pediu para a igreja entrar lá. Então, dali nós tivemos a confirmação, assim, que realmente era Agora é o isso. momento, dessa né? forma que nós serviríamos, Meu então, Deus. esse momento de caos, né? Porque eu já estava pensando em ir para uma frente de ir para um abrigo, ajudar lá, né? Mais humanitário, ajudar as pessoas e tal. Mas o Senhor nos conduziu dessa forma, assim, espiritual, de levar a palavra, né? Que na primeira semana, na verdade, todo mundo apagou um monte de incêndio, né? Isso. Essa é a verdade. A Jenny recebeu pessoas, a Fran acolheu a família dela na casa da Jenny, eu acolhi a minha família, as gurias também, de certa forma, ajudaram ali, né? Então, acho que foi cada um, né, apagando os incêndios. Eu creio que toda a igreja atuou dessa Isso. forma, né? E como a Fran falou, a gente, e aí, vamos fazer o quê? Né? Então, a gente estava nessa questão, né, de aguardar o comando do Espírito Santo mesmo, né? Exatamente. O momento certo, né? E todo esse tempo eu acho que a gente trabalhou com a Viva, não foi à toa, né? O Senhor nos preparou para agir. Todos os lugares aonde a gente foi antes da enchente, o Senhor sempre nos dava autorização e nos mostrava o lugar. É verdade. E a gente age muito assim dessa forma, né? E na enchente não foi diferente. Né? No final do ano nós fizemos uma agenda, né? É verdade. A agenda toda direitinho do Aviva e quando Exatamente. passou 3, Mudou 4 tudo. dias, o Senhor falou que não ia ter agenda. Imagina Mas até que julho. era pra nós prepararmos a agenda. É. Sobrenatural, né? Teve Tipo, sonhos sobre a agenda, né? Teve Já sonhos estaria sobre a sendo agenda. preparada. A gente sabia que ia ter uma agenda, mas não sabia que Que ia ser essa agenda. ia ser frenética, né? Agenda. Mas Na sabem, verdade, a gurias? gente não Sim, teve agenda, né? Não? Não, A gente tava com uma maná de cada dia, vivendo um dia após o outro, É né? verdade. A Fran só mandava, ó, amanhã é aqui, no outro dia é aqui, amém. Porque Para era este tempo, né? isso, era uma emergência, né? E foi assim uma grande oportunidade, porque a gente pôde evangelizar. Canoas O que inteiro. meu coração ficou muito assim, meu Deus, é porque a gente teve a oportunidade de evangelizar não só assim pessoas ali simpatizantes, não. Nós evangelizamos outras religiões, outras pessoas. Isso Exatamente. era muito notório e eles vinham, eles queriam ouvir, uns não vinham tanto, mas outros. Então a gente assim teve a oportunidade de semear o que a gente pôde, a gente foi com tudo. Foi assim realmente insano, porque era muita chuva, né? Era caos, era trânsito, todo mundo vivendo a mesma coisa de caos. Levava Não uma foi hora e diferente meia para conosco. chegar nos abrigos. Aí tinha que sair de casa 1 hora antes, 1 hora e meia antes para poder chegar Com lá. chuva. Chuva, tal, e caixa de Bíblia, e caixa de som, E e microfone. e ver o pregador, e ver o louvor. Pastora Marisa. Escala. Pastora Marisa nos auxiliou muito, esteve à frente conosco Chamamos, nisso. pastora. Nossa, a base toda dessa emergência, assim, que a gente atendeu como ID, né? Ela teve conosco ali junto com nossos pastores, como Maravilhosa. sempre, né? Nos auxiliando, nos conduzindo, nos instruindo, sabe? Orando, intercedendo por nós. Vocês sabem, gurias, que no primeiro evangelismo que nós fomos, né? Não vou falar aqui agora onde é que foi. Mas fomos e era um lugar grande. E eu orava assim, espírito, Deus.
Eu não sabia como é que ia ser, né? Como as pessoas vão nos receber, né? Porque a gente sabe, pra quem não sabe, nos evangelismos as pessoas podem cuspir no nosso rosto, as pessoas nos xingam, e a gente tem que estar lá, mostrando o amor de Jesus. Sorrindo. E aí, a gente fez uma oração antes de entrar no ambiente, né? E eu fiquei, Deus, por favor, Senhor. O Espírito Santo vai na frente, né? Pra gente encontrar um ambiente. É verdade. E aí, na minha cabeça, eu pensei, meu Deus, essas pessoas vão tudo xingar nós aqui. E aí eu entrei com uma visão de coração de pedra. Falei, esse pessoal tá com coração de pedra, Senhor. E eles estavam com coração de carne. Abertos, quebrantados. Aquilo ali, eu não sabia se eu chorava ou eu evangelizava. É verdade. Muitas vezes a gente se pega Ai, chorando, gente. viu? A gente chora E com tá os que tudo choram. bem. Não tem não, como. não dá, não. Não tem como. Não, bah. E aí eu falei, Deus, muito obrigada. Olha o que o Senhor tá fazendo. E ninguém, e eu não ouvi ninguém, pra mim, né, culpar o Senhor por isso. Todos estavam falando, glória a Deus que a gente tá vivo, glória a Deus que nos receberam Sim. aqui. E eu, ai, amém, né? É Sim, isso. porque a gente tá com Amém. uma visão completamente diferente. Sim, né? Porque a gente já vai... Aí depois que foi o primeiro que aconteceu isso, eu já fui com mais fé pros outros, né? Sim. Não, Sim. Deus tá fazendo. E aí a gente tá vivendo esse avivamento, assim, no nosso estado, né? Que as pessoas estão sedentas. Quando a Fran fala no microfone nos evangelismos assim, gente, nós vamos estar distribuindo bíblias. Quem quiser faz uma fila assim. Uma fila aqui, né? Todo mundo, levanta. Eu quero! Né? Isso daí marcou meu coração. Isso aí também. As crianças. Não. As crianças aceitando Jesus chorando. Põe a mão no coração e choram. E algumas vezes desabafar algumas coisas bem específicas. Famílias, né? Assim, foi realmente sobrenatural. Realmente, esse avivamento que algumas pessoas não entendem aconteceu, está acontecendo. Porque as pessoas realmente ficaram com o coração sensível para, a vida é o quê? É só uma casa? Sim, é importante a casa, os bens. Não estou dizendo que não é. Mas, acima disso, amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. E essa palavra foi aonde eu caminhei, assim, esses meses todos, porque houveram dias realmente de muito cansaço, fadiga na carne, né? Mas o Espírito dizia, é isso. E ele falou, olha, esse mandamento está sendo cumprido agora. Com velocidade, está entendendo isso? Que tinha pessoas dentro de suas casas que nunca faziam nada por ninguém. Hoje elas estão na rua querendo fazer algo. Isso foi... É Jesus avivando, né? É Deus avivando o amor nas pessoas para servir as outras. Porque, né, não vamos entrar em assuntos, né, políticos, mas realmente foi o povo pelo povo, né? É verdade. E foi demais, né, gente? E a igreja se levantou, né? E tem pessoas que a A gente igreja passou a na admirar rua. mais, né, depois da enchente. É. Né? A gente admira muito mais algumas pessoas, né? Sobre tudo que elas fizeram, tudo que o coração delas, né? E o povo agradecendo também, né? Pelo zelo de Deus, pelo cuidado, entendendo. Verdade. Só agradecendo pela vida, por estarem bem com seus filhos. Amiga, A aquele gente testemunho. Aquele testemunho. Fala, tem testemunho fala aí. aquele. Conta. Esse testemunho, assim, gente. Não, nós só um estávamos... pouquinho. Vai. Nós fomos no evangelismo e nós estávamos na entrega de bíblias. E aí, uma senhora veio e perguntou assim, tem bíblia em espanhol? Só que ela estava falando espanhol. Uhum. E eu, meu Deus, será que tem? Fui lá e perguntei para a pessoa que estava responsável pelas bíblias. E a pessoa disse, o irmão falou, não tem. Falei, só tem português? Só tem português. Amada, sim, Brasil. Senhor, dai a revelação E pra... aí, tá. Daí eu peguei, daí fui lá, falei com ela, ela tava assim com uma carinha, tipo, eu perdi na enchente, sabe? E aí eu disse pra ela, mas pega em português. Não tem em espanhol, mas pega em português, que eu tenho certeza que quando a senhora abrir essa Bíblia, a senhora vai entender tudo. Eu creio. A senhora crê? E ela, creio. Fez assim, sabe? Tipo, uma carinha. E eu, poxa vida, tá. Passou. Quando veio no final, fui dar tchau pra ela, abraçar ela e tal. Quando eu olho, ela tá com 2 Bíblias na mão. Uma em português e uma, adivinha? Em espanhol. Qual a probabilidade? Qual? Nenhuma, Uma Bíblia Meu Deus. espanhol. Mas teve um negócio do Aí som. depois teve... Tá. Aí ela pegou e eu olhei pra aquela Bíblia e a gente começou a se olhar e ela chorou e eu chorei. Ai, não me incomodando, tá bom. Olha isso, não sei o quê. Tá. Daí a pessoa que trouxe essas Bíblias de Santa Catarina disse que a pessoa que estava separando lá, Deus tocou no coração dessa pessoa para colocar uma Bíblia em espanhol Meu Deus. dentro da caixa. Era pra ela, endereçada Era pra ela. pra ela.
Era pra ela. Quando eu fiquei sabendo disso, quando eu falei o testemunho, a pessoa viu, acho que no meu Insta, a amiga viu no Insta e falou, essa Bíblia veio lá de Tubarão, não sei o que. Eu, meu Deus! Sabe? Daí a gente fica mais impactado ainda com o que Deus faz. Mas a gente fica assim, meu Deus. Olhando ele cuida, assim, né? parece um simples detalhe, mas eu Mas vejo não. algo muito Nossa. espiritual. Ele é real, ele age. Olha o anseio que ela É. queria uma Bíblia. Deus lá em Tubarão tocou em alguém pra botar E manda viver pra o Rio isso, Grande a do gente Sul. tá presenciando Nossa. isso. Eu Nos lembro- nossos evangelismos, E eu lembro também que teve um evangelismo que me marcou também, que ela tinha uma pulseira, que eu fui abraçar ela, que ela tava chorando muito, e ela tinha uma pulseira com o Salmo 91. Uhum. E ela, eu só tenho isso. E eu orei hoje pro Senhor me dar uma Bíblia. E ela não viu que a gente tava com Bíblia ali. E aí a gente começou a entrar, e ela começou a chorar, assim, meu Que Deus, ela só queria uma fofinha. Bíblia. Ela só queria, ela só Meu tinha os Deus. Salmos 91 naquela pulseira, e ela ficou muito... Agora tu me disse, isso não é um avivamento. Cuidado. As pessoas despertar, né? ansiando pela verdade. Bíblia, pela palavra. É Cheguei a agradecer e dizer, olha, como eu Que a tava melhor sentindo falta. coisa Porque é quando nos a gente abrigos vê isso, tinham né? os irmãos da igreja também que estavam sem congregar. sim. A gente tava com saudade de ouvir um louvor, obrigada e tal. Muitas histórias, né, amiga? Muitas histórias. E sabe que no último evangelismo agora, o irmão... Foi muito legal, porque ele fez todo um script, né? O pregador lá, do que ia falar, né? E ele não conseguiu... Ele falou uma linha. Muito bom. Ele falou, o louvor tava Uma linha. tocando, ele falou uma linha e o Espírito Santo já não precisou mais nada. Eu fiquei Nada. assim, ai, então tá. Glória a Deus, né? E eu assim pra Jenny. A gente E assim, aqui, ó. Tudo certo. Jesus é bom. Não, foi demais, gente. Foi libertação aquele dia, foi arrependimento. Foi. E o amor Foi do Senhor, ele tava amor, presente. o cuidado, porque o pessoal lá organizando lá disse assim pra mim, vocês podem subir lá no prédio em cima, na lateral ali, que tem pessoas lá. E a gente subiu eu e mais 3 ou 4 voluntários, e eu encontrei uma menina ali. E aí entrei no alojamento dela e falei, nós somos da Lagoinha, vai ter uma festa ali embaixo, louvor, aquela coisa toda, que a gente tem toda uma abordagem diferente. A gente não fala, desce lá pra ver o culto. Não, Sim, não. a gente tem uma abordagem diferente A pra estratégia, trazer né? a estratégia do papai. Pra trazer, vai ter música, vai ter violão, bora lá com a bora, gente. bora. Algo especial. É algo especial, a gente faz um convite, né, não direcionado, né? E aí ela disse assim, ela saiu do quarto, me chamou no corredor e disse assim, vocês são da Lagoinha? E eu disse sim, eu passo nessa igreja todo dia. E eu sempre falo, eu tenho vontade de ir lá. E eu disse, pois é, então a Lagoinha veio até ti. Meu Deus! Eu disse, o melhor, Jesus. Nossa, que veio até ti. Aleluia. Que forte. Aham. E aí eu abracei ela, disse, pode orar por mim, eu tô desesperada. Aí contou toda a história dela ali e tal. Situação, né, de estar ali já há bastante tempo. E aí oramos ali mesmo no corredor, chamei o pessoal que tava ali comigo, vamos orar por ela, oramos ali. E eu disse, mas eu te espero lá embaixo, porque lá que tu vai pegar o teu milagre. Meu Deus. E aí, Deu no que deu. deu no que deu, né? Glória Deus a usou Deus. o irmão para falar Poderoso. exatamente o que aconteceu. Talvez tu está aqui, tu nem sabe, mas alguém que tu nem conhece te abraçou. E eu olhava Nem pra queria Jenny, estar aqui, né? Jenny, amiga, foi isso que aconteceu lá em cima. E é Deus puro, gente, que a gente tá vivendo assim. Por ó, isso sobrenatural. que quando a gente fala, você que também tá em casa tem medo de falar de Jesus, né? É só abrir a boca, né? É só abrir a Porque boca. ele faz através de nós, independente de nós, né? Exatamente. Então a gente tá ali, programou todo um negócio, quando ele não, querida, só um pouquinho, não é isso aqui. Vai ser desse jeito, com 3 palavras, que foi o que o irmão Já falou. aconteceu palavras, comigo, né? Eu três fiz todo o palavras. script, chegou lá. Tudo ao Mudou. contrário. 3 palavrinhas lá e aconteceu. Aproveitando, o que amiga, esse aconteceu. contexto do que falar, né, para as pessoas. Óbvio que é o Espírito Santo que faz, mas para que tu haja nele, existe uma preparação Sim. no secreto, né? Existe a Exato. consagração, Isso que eu ia falar. o jejum, a vida com o Senhor. É uma vida que tu vive assim, normal. Tô em casa, olha, o Senhor me falou isso, meu marido. Então, eu tô vivendo isso lá em casa. Olha, filho, o Senhor... Então, lá fora, flui, né? Porque é uma vida... Mas, Uma assim, vida no secreto, né? eu sempre pergunto pro Senhor, sabe? Senhor, qual é a palavra? Como fazer? Como agir? E nesse período de caos, abrigos, o Senhor sempre mostrou que os corações estariam preparados para ouvir, sabe? E qual a abordagem, Senhor? Cura. Porque como que eu vou chegar lá e eu vou falar qualquer outra coisa? Eles precisam de corações pesados, incerteza, pessoas revoltadas, né?
Desesperança. Tipo, Sem esperança. sem esperança e expectativa. Situações pesadas de desistência até da vida. Então, o que, que a gente leva para elas? Esperança, fé, ânimo, cura. E a gente viu muita cura acontecer, né? Demais, né, Muita gurias? cura A gente acontecer. viveu tanta coisa, né? Vá. Que se a gente vai parar pra nomear tudo, lembrar de tudo, a gente vai até acabar esquecendo, né? Mas uma coisa eu me atentei desses nossos evangelismos, que foi a irmã Thalita. Ela tava preocupada. Ah. E o jejum? Gurias, eu tô apavorada, porque olha só, a gente tá indo, e daí a gente nota assim, Fran. E só que Deus tinha falado pra mim, calma, tem reserva. Vocês têm reserva. E eu disse, não, isso aqui É da minha é da minha alma. E aí eu disse, amiga, olha só. Olha só, pode ser coisa da minha cabeça, mas assim, amiga, e eu, né, nós não estamos... Né, porque a gente faz todo um preparo pra sair pra rua, os voluntários participam desse preparo, jejum, consagração, nós temos uma palavra pra meditar. E a gente tava indo, não de qualquer jeito, né, gente? Mas a gente tava indo fazer o ID na emergência, né? E aí a Fran disse, amiga, calma, tá tudo certo. Eu falei, inclusive, nesse dia, amiga, a gente tem reserva. É? Meu E Deus. acabou confirmando pra ti Sim, que eu tu disse, tinha amiga, reserva. confirmou, porque aí Deus falou, né, através da Fran, amiga, calma, a gente tem reserva. Pra tudo vocês certo. entenderem o contexto dessa conversa. A gente tem essa preparação, igual a Thalita falou, sempre, de cuidar. Nós sabemos que aqui, nós 5, a gente faz isso juntas e cada uma tem o seu secreto, né? Mas tem os voluntários, em que a gente sempre pensa em trazer eles junto para essa consagração, Isso. porque é definido, né? Nós não podemos sair sem essa preparação lá fora. Sim, temos que estar. Porque não é só levantar, a nossa amiga Jenny fala, não é só levantar e ir, né, gurias? É se preparar antes, depois ir, né? Efésios fala sobre a armadura de Deus. Exatamente. Cingidos e Mas, firmes. exatamente, só que nesse momento de emergência, não deu tempo de parar o grupo e dizer, olha, nós vamos... Porque as nossas consagrações são o quê? 5 dias, né? A gente fica ali, tem um ID no sábado, Não ia segunda, dar nem sexta. tempo, né? Não, era um atrás do outro, praticamente todos Todos os os dias. dias, E o Senhor falando sobre ter reserva, sobre tudo que já foi gerado no espiritual, sobre é Ele que tá fazendo, sem preocupações, só vão. E deu certo, né? Glória a Deus. Deus foi exaltado, Jesus foi pregado, salvação aconteceu. Até a gente pode falar dos números já. E nós temos números também, né, pessoas... De quantas pessoas aceitaram Jesus, quantas bíblias nós Média. distribuímos. Fala aí, minha varoa valorosa. Em média, a gente foi em 20 abrigos. Em torno de 4.000 pessoas ouviram a palavra de Deus. Meu Deus! Glória a Jesus! Glórias a ti! De 800 a 1.000 pessoas aceitaram Jesus entre crianças, Meu Deus. jovens glória a e Nossa. Deus. adultos. Meu Deus, E em torno de 1.500 a 1.800 bíblias distribuídas. Aleluia. Glória a Jesus. Foram 1.500 bíblias distribuídas? 1.500 a 1.800. Meu Deus, muita Doações bíblia, né? que a igreja recebeu, Lagoinha. E se você sentiu no coração de nos doar Bíblia, estamos recebendo Bíblias de Novo e Velho Testamento, que você tiver aí, quiser mandar pra nós, pode mandar. A gente continuar esse trabalho que o pessoal ainda tá pedindo, Pedindo, né? Estamos no ID ainda. É profético, hein? É. Ó, lá no Drive, entregando as bíblias. Meu Muito Deus. profético. E o Drive, gente? Tem mais o meu Drive Deus. ainda, Estamos né? vivendo Mais o Drive. muitas coisas no Deus. Drive. Gente, o Drive é demais, né? Poderoso. O pastor Sinésio, ele convocou, né? Falou com a Fran. Sexta-feira, 11h30 da noite, tá, Fran? Gurias, olha só. Amanhã. Drive. Como assim? Como vai funcionar, amiga? Não sei, mas Aí que vai acontecer. entra o assunto da agenda, né? Sim. Porque nós temos que ter uma organização. Somos mães, estudamos, trabalhamos, então a gente tem uma agenda, a gente tem uma organização de como fazer o vídeo, né? Só que não teve. Essa organização simplesmente vai. Deus trabalhou em nós Deus nisso trabalhou, também, né, gurias? Porque a exatamente. gente é Sim. bem metódica, é organizadinha, tá? E Deus trabalhou nisso na gente. A gente entendeu que era pra aquele Que é tempo naquele ali, tempo. agora, não era pra depois. Foi organizado, né? Mas Sim. foi rápido, né? Bem rápido. Foi E o rápido. pastor Sinésio, né, avivado. Evangelista. Bora, gurias. O nosso irmão Nicolas. Nico! Barão, um abraço. Teve essa ideia do Drive. Nossa, maravilhoso. Eu lembro que o pastor deu uma palavra assim, ó. Vamos mudar a atmosfera daquele lugar. E eu, é isso. Meu Deus! A Fran entra totalmente na pilha do pastor Sinésio. Entro na palavra. É
tá meio caótico, aquela redondeza, tipo assim, digamos, porque foi atingido, né? Casas e coisa arada. Foi e tudo atingida ali a mais. nossa amada igreja. Não, a nossa amada igreja não tanto, né? Deus guardou. Não, ali também nós vivemos um milagre, né, gente? É. Que entrou água em todo o bairro, menos na igreja. Meu Deus. Aleluia. A nossa Dentro, igreja né? não entrou Dentro. uma gota de água. E aí Entrou no pátio e não Não entrou dentro da igreja. templo. E aí estamos lá, todos os sábados, fazendo esse avivamento, esse chamarisco, essa festa para Jesus. Até mesmo para mudar a percepção de pessoas, né? É. Algumas até hoje não sabem, né, o que é. É uma igreja, vem pro culto e tal. Uma abordagem bem humana, né? Dinâmica A gente e teve essa humana. abordagem E feliz humana também. nos abrigos, né? É. De chegar e não ser aquele tão espiritual, mas... Qual é o teu Chegar, nome? Qual é o teu como dor? tu tá? Como é que tu tá? É. E aí, onde que tu morava? Sabe aquela... Eu nunca- amo. Aham. Amiga, deixa eu dar um Conversar. adendo de um... Eu anotei aqui. Gostou de anotar, né? De um abrigo, gurias. Não vou citar nomes, mas estava pesado. Lembra? Uhum. Lembra, É dos Thalita? cachorros? Aham. Aham. Tu tava nesse Não, Tá. tava. Mas a história do Mas eu cachorro sei. Nossa, Ah, 150 tá, que é aquele que vocês cachorros. falaram. 150 cachorros e quase 200 pessoas. Os Mas, assim, era doguinhos. muito barulho. Uma atmosfera espiritual E os cachorros estavam dificílima. bem- Endemoniados. Os doguinhos. A pastora, eu lembro que naquela semana, o senhor já tinha dito que a atmosfera ia ser essa. Chamei a pastora Marisa, pastora. Tá difícil a atmosfera. Vai ser peleia. Falei, vai ser intercede por nós. Tá, não, vou falar com a intercessão, pastora. E essa era a palavra. Chegando Nossa, aqui, pastora Dobra. chegando lá, realmente uma resistência, sim. Mas as pessoas estavam vindo e tal. E lá, ao fazer o convite, porque a gente chegava nos abrigos, pessoal, ia conversar com as pessoas, dizer pra eles o que quer ter, chamar, né? Isso. O pessoal ali pra baixo, se concentrar e tal. E eu lembro que eu encontrei uma família de adolescentes, assim, era entre 16 a 10 anos, eram umas 5 irmãs. E elas estavam num cantinho, assim, subi lá no corredor e tal. E o senhor disse, eu tenho algo com elas. E eu, amém. Eu cheguei lá, comecei a conversar e na hora, assim, ó, quando eu fui dar a primeira palavra, oi, gurias. O Espírito Santo já falou, religião, né? Tinha uma religião ali, né? E eu, tá bom. Deu, oi, gurias, tal, não sei o quê. Comecei a falar com elas. Eu sei, qual a abordagem aqui? Porque na hora eu fiquei assim, é religião, eu não quero ser religiosa, né? Se ela tem uma religião que é totalmente o oposto do que Cristo, né, prega, do que Cristo é, como fazer assim, né? E aí, Jesus disse assim, seja tu mesmo. Esquece. Esquece igreja. Protocolo. Esquece que o assunto é a igreja. O que tu faria? Eu, tá. E eu comecei. E aí, gurias, olha só. Eu tô aqui porque vai ter um negócio lá embaixo bem legal. Não falei igreja, sabe? Tá, não sei o quê. Tem um negócio bem legal. E elas olhando assim pra mim. E eu ali, sabe? Sabe quando tu começa a suar? Por dentro tu tá assim, né? Aham. Por fora tu tava, não sei o quê. Mas eu comecei a suar e elas ali, tipo, meio que me analisando. E eu, quando vê, toquei ali no nome, não, porque eu sou da igreja, nós viemos aqui, né? Quando senti de falar, assim, depois que me apresentei, perguntei a idade delas, o nome e tal, onde elas moravam. Daí elas, gostei muito de ti, mas nós somos de tal religião e nós não vamos descer. Meu Deus. Eu, Daí, e nisso tudo, eu vou falando Engoliu umas... seco, né? Tipo, Espírito Santo agora. E ele... Mas eu não sou uma religião. Eu, é verdade, tá, me lembrei. Não, mas é que assim, o Cristo que tá aqui, ele também não gosta desse negócio de religião. Ele não gosta, nada a ver. Então assim, tamo um a um aqui, hein? Comecei a falar assim com ela. E ela começou a me olhar assim, Jesus não é religião. Jesus é uma pessoa. E assim, tu não vai acreditar. Mas ele disse que vocês estariam aqui. Eu sou amiga dele. Eu quero ser amiga de vocês. Vocês querem ser minha amiga? Sim. Tá. Então, Sim, eu né? não vou sair daqui se vocês não forem lá pra baixo. Vou ficar aqui. E eu comecei a falar, assim, numa gíria de jovens com elas. É porque eu sou uma jovem senhora, tá? Embora não Claro. pareça. Não, porque às vezes a gente já É entra... Jequiti. Sim, né? A gente entra numa maturidade espiritual, tipo assim, sou mãe já, sou 34 anos. Mas na hora ali, o Espírito Santo, ele te dá as estratégias para tu ter a linguagem de cada idade, de cada pessoa. Com senhores de idade de um jeito, com jovens de outro. E naquele contexto foi assim, bem jovial, bem descolada, tal. E elas, tá bom. E elas não desceram comigo ali. E eu, não, essa missão é minha, elas vão descer. Deu, tá bom, vocês não vão descer agora, mas eu vou lá
convidar mais umas pessoas, depois eu volto aqui. Só que nisso, eu esqueci. Muita gente a gente vai fazendo, né? Quando eu olho, tava 5 lá embaixo. Despertou. A Elas olharam curiosidade. assim, tipo, viemos, nossa, e o Senhor Deus. fez. Aleluia. Então, tipo assim, todo um tempo, toda uma abordagem, todo um amor, toda uma entrega pra pegar aquela vida mesmo, das garras, Glória a Deus. trazer pra luz, assim. Foi Glória, aleluia. abençoado. Isso me marcou demais, essas 5 irmãs Meu também. Deus, glória a Deus. Gente, isso é, acho que 2%, né? Que a gente consegue falar aqui pra vocês. Acho que de pode ser tudo. mais um podcast. Mais um De tudo pode, que né? a gente Mais viveu. amigos, Que eu né? tenho Tudo umas muito. histórias É, pra só contar você também. E tudo que a gente ainda está vivendo, né? Com os evangelismos. Inclusive, sexta-feira tem outra, né? Em nome do E sábado também, né? Então, Seguimos. Glória a Deus. gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Gostaram? Sim. Ai, gente, passou muito rápido, Ai, né? gente, vai Acho que vai ter que fazer outro pra É. contar mais coisas, Mas né? só testemunhos da enchente. Gente, então, assim, a nossa igreja é uma igreja, assim, avivada, uma igreja pra frente, cheia de Evangelística. ministério. Glória, Então, nós glória a temos o Deus. We Care também, que cuida da parte de alimentação, cuida da parte... O que mais, amiga? Alimentação Opa. e doações. Parte Eles- social, eles né? trabalharam Toda a parte social, social, né, né? da em igreja. peso na enchente também. Nós fizemos o trabalho assim, da palavra, Pra mas fora. eles evangelizaram muito com doações, colchões. Meu Deus. E até hoje continuam Continuamos. Sim, ainda abastecendo, né, os O ano bairros da da cidade. compaixão. Isso. Gente, a nossa igreja é uma benção. Então, se você quiser ainda continuar, saber mais, congregar lá, visitar, entra no Instagram, é @lagoinhacanoas. Se você quiser saber mais do nosso ministério, é @aviva.lagoinhacanoas. Gente, foi um prazer ter estado com vocês. Até o próximo. Tchau. Tchau. Viva Podcast!